Há momentos em que o corpo deita, mas a alma não encontra repouso. Você já viveu isso? A cama está pronta, o ambiente está em silêncio, mas dentro de você há um turbilhão de pensamentos. A mente gira como engrenagem sem descanso, relembrando conversas, preocupações, feridas, planos inacabados. Os olhos se fecham, mas o coração continua em vigília, pesado, aflito, inquieto. É como se a noite, em vez de trazer paz, abrisse portas para medos ocultos e ansiedades adormecidas. O salmista, inspirado pelo Espírito, sabia dessa realidade quando declarou em Salmo 4:8: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Note a força dessas palavras. Em paz. Não apenas deitar, mas deitar em paz. Não apenas dormir, mas dormir porque o Senhor guarda. Essa promessa é como um remédio suave que cura a alma ansiosa e devolve ao coração cansado a certeza de que há um Deus que vigia mesmo quando fechamos os olhos. Billy Graham costumava dizer que a oração da noite é o último diálogo antes do sono, e que esse diálogo sela o coração contra a ansiedade e contra o mal. Ele ensinava que não é apenas o corpo que precisa descansar, mas principalmente a alma. Por isso, antes que os olhos se fechem, antes que os pensamentos vagueiem, há uma chave espiritual que abre a porta da paz: a oração. C.S. Lewis comparava a oração à respiração da alma. Assim como ninguém sobrevive sem respirar, a alma não sobrevive sem oração. E que momento mais necessário para respirar espiritualmente do que quando a noite chega, trazendo consigo não apenas o convite ao descanso, mas também as sombras que muitas vezes amplificam nossos medos. O que você não entrega a Deus, a noite cobra. O que você não solta no altar, o travesseiro transforma em peso. Por isso, a oração noturna não é ritual vazio, mas encontro íntimo com o Deus que acalma as tempestades visíveis e invisíveis. Muitos que me ouvem agora sabem exatamente o que é deitar-se e sentir como se forças invisíveis tentassem roubar a paz. É a ansiedade que cresce, é a culpa que retorna, é o medo que se infiltra. Outros carregam memórias de insônia crônica, noites passadas em claro, tentando resolver no pensamento aquilo que só pode ser resolvido na presença de Deus. Há também aqueles que sentem como se ataques invisíveis os rondassem, como se o ambiente noturno trouxesse consigo uma batalha espiritual difícil de enfrentar. Mas aqui está a promessa. A oração da noite não apenas prepara para o sono, ela quebra o ciclo do medo, dissolve o peso da ansiedade e traz um descanso que não depende de circunstâncias. É como um escudo invisível que cobre a mente, a alma e até o corpo. É um ato de fé, de entrega, de confiança. É você dizendo: Senhor, eu solto tudo em tuas mãos e descanso porque tu és meu guarda. Pense por um instante na doçura dessa entrega. A alma cansada, enfim, pode repousar. A mente que corria sem parar encontra um porto seguro. O coração aflito se silencia, porque sabe que há um Deus que não dorme, não descansa e não perde o controle. Quando a oração sela a noite, o sono se torna um ato profético de confiança. Dormir é descansar sabendo que alguém maior está no controle. A promessa que guia este vídeo é clara. A oração da noite é uma chave de libertação interior, cura emocional e descanso profundo que o mundo não pode oferecer. E hoje, juntos, vamos mergulhar nessa verdade. Vamos aprender a transformar a noite em altar, a insônia em entrega, o medo em confiança, a ansiedade em paz. Porque toda noite pode ser um encontro com Deus. E cada oração pode ser a chave que quebra o mal e abre as portas para uma paz que excede todo o entendimento.
O erro invisível de dormir carregando pesos emocionais. Quantas vezes você já deitou à noite com o corpo exausto, mas a alma inquieta? O travesseiro recebe a cabeça, mas também carrega preocupações acumuladas. Pensamentos não resolvidos circulam como uma roda incessante, lembrando cada detalhe do dia, cada palavra não dita, cada problema sem solução. É como se, em vez de descansar, você tivesse levado consigo uma bagagem pesada para dentro da cama. E nesse ambiente, o sono se torna superficial, interrompido, repleto de sonhos confusos e até de pesadelos. Jesus fez um convite que ressoa com ainda mais força nas horas em que o cansaço aperta. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele não falou sobre um alívio temporário, mas sobre uma entrega profunda. Porque o descanso que Jesus oferece não é apenas físico, é espiritual. E o que mais precisamos à noite não é apenas fechar os olhos, mas descansar na certeza de que Ele carrega os pesos que nós não conseguimos sustentar. A neurociência mostra que quando vamos dormir carregando emoções não resolvidas, o cérebro continua tentando processá-las durante o sono. Isso explica por que tantos experimentam noites agitadas, cheias de pesadelos ou com múltiplos despertares. O corpo tenta descansar, mas a mente trabalha sem cessar, reproduzindo ansiedades e ampliando preocupações. O resultado é acordar cansado, como se nunca tivesse realmente dormido. O que a ciência confirma hoje, a palavra já nos alertava há séculos. É impossível descansar em paz sem entregar o peso ao Senhor. Imagine alguém tentando dormir com uma mochila lotada sobre as costas. Por mais que se deite, não encontrará posição confortável, porque a carga o impede. Assim também acontece com o coração que vai para a cama sem entregar suas cargas no altar. Essa mochila invisível pode estar cheia de preocupações financeiras, dores familiares, culpas antigas ou até expectativas não cumpridas. Mas enquanto ela não for deixada aos pés de Cristo, a paz verdadeira não chega. Há testemunhos de pessoas que descobriram a chave para noites de descanso justamente nesse simples ato de entrega. Uma idosa, após décadas lutando contra a insônia, aprendeu a separar alguns minutos antes de dormir apenas para orar e listar diante de Deus as preocupações do dia. Não eram orações longas, não eram discursos elaborados, mas entregas curtas e sinceras. Senhor, este peso não é meu, é teu. Pouco a pouco, ela relatou que o sono voltou, os pesadelos cessaram e uma paz suave tomou conta de suas noites. Esse é o convite de Jesus, não dormir carregando o que deveria ser deixado em suas mãos. É entender que a noite foi feita para o descanso e que não fomos chamados a lutar sozinhos contra preocupações invisíveis. Ao deitar, precisamos aprender a soltar o fardo, a entregar o dia que passou e confiar no amanhã que virá. Porque o descanso da alma começa no ato de abrir mão. Não é fraqueza entregar o peso, é sabedoria, não é fuga, é confiança. É reconhecer que não somos feitos para suportar sozinhos o peso da vida. E que só em Cristo a noite deixa de ser campo de batalha e se torna lugar de paz. A oração noturna como blindagem contra ataques invisíveis. A noite carrega em si um mistério. Quando o mundo se silencia, quando as luzes se apagam e o corpo busca descanso, muitos sentem que também se levantam batalhas que não podem ser vistas. O coração se inquieta sem motivo aparente. O medo se insinua no silêncio. E até mesmo sonhos podem se transformar em tormentos. É como se a escuridão trouxesse à tona forças ocultas que procuram roubar a paz e a confiança. É justamente por isso que a palavra declara no Salmo 91:5: Não temerás o terror da noite. Essa promessa não é poesia, é escudo. O engano de muitos
É acreditar que as batalhas espirituais acontecem apenas durante o dia, nos momentos de decisões, nas lutas visíveis e concretas. Mas a Escritura revela que o inimigo também se aproveita da vulnerabilidade da noite, quando o corpo se encontra mais frágil e a mente menos alerta. É exatamente nesse período que pensamentos sombrios, medos sem causa e angústias profundas podem se intensificar. Negligenciar a oração nesse momento é como deixar a porta aberta enquanto a cidade dorme. A sabedoria espiritual nos mostra que a oração noturna não é perda de tempo, é estratégia de guerra. É o soldado que monta guarda mesmo quando todos descansam. É a muralha invisível erguida ao redor da mente e do coração. Orar antes de fechar os olhos é declarar: mesmo que eu não veja, sei que o Senhor vigia. É blindar a alma contra os ataques que não podem ser percebidos a olho nu, mas que deixam marcas quando não são resistidos. Quantas vezes o corpo pede apenas descanso e a pessoa exausta escolhe deitar sem falar com Deus? Parece um detalhe pequeno, mas esse detalhe abre espaço para inquietações maiores, porque a oração da noite é como a tranca final que sela a casa. Não orar é dormir com as portas espirituais destrancadas, e por mais que o sono venha, não será um sono de paz. A oração antes de dormir é também uma forma de lembrar a alma que não está sozinha. É uma declaração de fé no Deus que vela por seus filhos enquanto eles descansam. É o reconhecimento de que, mesmo nas horas mais silenciosas, existe uma presença protetora que circunda cada quarto, cada lar, cada coração. Não se trata de magia, mas de confiança. A oração da noite não apenas pede, ela sela, ela cobre, ela estabelece o domínio da paz, onde antes havia temor. O resultado dessa prática é a consciência crescente de que Deus está presente no invisível. É como se o coração aprendesse a repousar mesmo no escuro, porque sabe que não há escuridão capaz de apagar a luz do Senhor. É sentir que, ainda que ataques se levantem, nenhum deles prospera contra o coração guardado pela oração. Assim, cada oração da noite se torna mais que um hábito, é uma blindagem, um escudo, uma muralha de proteção invisível. Quando os lábios se abrem para invocar o nome do Senhor antes do sono, o coração pode descansar com a certeza de que anjos estão ao redor, que o mal não tem poder e que a paz é promessa garantida. O silêncio da noite como terreno fértil para ouvir Deus. A noite não é apenas um espaço de descanso físico, ela carrega em si um simbolismo espiritual profundo. Quando as vozes do mundo se calam, quando o movimento das ruas diminui e quando o coração começa a desacelerar, abre-se um cenário único para que a voz de Deus seja ouvida. Foi nesse ambiente silencioso que o jovem Samuel ouviu a voz do Senhor chamando-o pelo nome. 1 Samuel 3:9. No meio da noite, em meio ao silêncio, Deus falou de maneira clara e transformadora. O erro que muitos cometem é encher a noite com barulhos artificiais. São telas ligadas até tarde, notificações que não param, músicas que distraem, pensamentos acelerados que ocupam cada espaço da mente. Quando o silêncio deveria ser usado para ouvir, acaba sendo substituído por ruídos que afastam a percepção da presença de Deus. O mundo moderno transformou a noite em prolongamento do dia. Mas a Bíblia nos lembra, há revelações que só chegam quando tudo ao redor se aquieta. A prática de silenciar após a oração é um ato poderoso de fé. Muitas pessoas falam com Deus, mas não param para ouvir. Fazem suas orações apressadas, despejam seus pedidos e logo em seguida adormecem. Mas quando a oração é seguida de alguns minutos de silêncio consciente, cria-se um espaço para que o coração perceba aquilo que não poderia perceber no barulho.
Nem sempre Deus responde com palavras audíveis, mas sempre ministra ao coração no silêncio. É importante entender que a ausência de resposta imediata não significa ausência de Deus. Pelo contrário, o silêncio dele muitas vezes é preparação. Ele trabalha nas profundezas, planta sementes invisíveis, fortalece a fé sem que percebamos. É como a lua no céu. Ela não gera luz própria, apenas reflete o sol. Assim é o silêncio da noite para o cristão. Ele não gera respostas, mas reflete a presença de Deus. Muitas das maiores promessas da Escritura foram reveladas durante a noite. Abraão recebeu visões e promessas sob o manto escuro. Jacó, em Betel, sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu enquanto dormia. José, no Egito, foi guiado por sonhos noturnos. A noite é cenário de encontros, de revelações, de direcionamentos. Mas só experimenta quem aprende a valorizar o silêncio como um terreno fértil e não como um vazio. O silêncio da noite é convite a desligar as vozes externas para sintonizar a voz do Espírito. Convite a descansar não apenas o corpo, mas também os ruídos internos. Convite a perceber que Deus fala em detalhes, em impressões suaves, em direções que muitas vezes só se captam quando tudo mais se cala. Quando a noite é usada como espaço de escuta, ela deixa de ser apenas intervalo entre dias. Ela se torna altar, lugar de intimidade, momento em que o invisível toca o visível. Quem aprende a ouvir na noite, acorda transformado pela manhã, porque o silêncio regado em oração é sempre campo fértil para revelações divinas. Como a oração da noite reorganiza a mente e o corpo. Há noites em que o corpo pede descanso, mas a mente insiste em continuar trabalhando. Pensamentos correm em círculos, preocupações se multiplicam, e a sensação é de que o travesseiro se transforma em mesa de reunião, onde cada problema é revisitado inúmeras vezes. Nesses momentos, parece impossível encontrar serenidade. Mas a palavra declara em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo não é apenas um consolo, é uma realidade concreta para quem aprende a transformar a noite em momento de oração. A neurociência confirma aquilo que a Bíblia já nos ensinava. Estudos mostram que a oração e a meditação espiritual reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, promovendo um estado de relaxamento que facilita o sono reparador. É como se o corpo respondesse ao clamor da alma. Quando o coração encontra paz diante de Deus, o organismo inteiro se alinha a essa paz. O batimento cardíaco desacelera, a respiração se aprofunda, os músculos relaxam, o corpo segue a ordem da alma, descansar. O erro de muitos é buscar primeiro remédios ou distrações. São comprimidos que prometem alívio, séries que prolongam a vigília, redes sociais que prendem a atenção. Nada disso traz verdadeira restauração. São atalhos que iludem por um momento, mas não curam a raiz. Somente a oração é capaz de reorganizar não apenas o corpo cansado, mas também a mente agitada e o coração inquieto. Imagine um computador que, ao ser desligado de forma incorreta, trava e demora a reiniciar no dia seguinte. Assim é a mente que não passa pelo processo de entrega noturna. Carregada de arquivos abertos, de tarefas inacabadas e de preocupações não processadas, ela desperta no outro dia sem clareza, sem foco e sem energia. Mas quando a oração encerra o dia, é como desligar o sistema de forma correta. O coração é reiniciado na paz de Deus, e a manhã seguinte começa com frescor e renovação. Uma prática simples pode transformar a noite em espaço de cura. Respirar profundamente, agradecer por 3 motivos específicos e apresentar 3 pedidos curtos diante do Senhor. Esse movimento tão singelo
Alinha corpo, mente e espírito. A respiração sinaliza ao corpo que é hora de desacelerar. A gratidão muda o foco da mente, deslocando-a da falta para a abundância. E os pedidos, quando entregues, aliviam o coração, porque lembram que o controle está nas mãos de Deus. O fruto dessa entrega é real. Noites mais leves, manhãs mais renovadas, dias mais claros, porque a oração da noite não é apenas espiritual, é também fisiológica. Ela desarma os mecanismos de estresse, acalma os pensamentos, fortalece as emoções. É cura integral, que toca desde a alma até os batimentos do coração. Assim, cada oração antes do sono não é apenas conversa com Deus, mas também reorganização do ser. É como colocar em ordem aquilo que estava disperso. É alinhar as áreas fragmentadas. É permitir que a paz, que excede todo entendimento, não apenas guarde a mente e o coração, mas também conduza o corpo ao descanso profundo que o Senhor prometeu aos seus filhos. O perigo de adormecer em pecado não confessado. Há um alerta precioso na palavra que ecoa com força quando a noite se aproxima. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Esse versículo nos lembra que o descanso do corpo não pode estar separado da limpeza da alma. Quando guardamos ressentimentos, culpas, mágoas ou pecados não confessados, a noite se torna terreno fértil para tormentos. O que não foi resolvido durante o dia se transforma em peso invisível sobre o travesseiro, e a paz dá lugar a inquietações profundas. Muitos acreditam que basta fechar os olhos e o sono virá, mas o coração sabe quando carrega lixo espiritual. A mente pode até tentar se distrair, mas as emoções não resolvidas fermentam durante a noite. Assim como o lixo deixado sem ser retirado atrai mau cheiro e pragas, o pecado não confessado atrai inquietação, insegurança e distúrbios interiores. O corpo repousa, mas a consciência permanece desperta, acusando, lembrando, perturbando. O perigo maior está no hábito de adormecer sem reconciliar-se, sem liberar perdão, sem confessar diante de Deus o que pesa. Pequenos ressentimentos se transformam em muralhas, pequenas culpas viram cadeias. O que poderia ser resolvido com uma oração sincera se multiplica em noites mal dormidas, em ansiedades ocultas e até em doenças emocionais. O sono, que deveria ser alívio, passa a ser campo de batalha. Mas o Evangelho nos mostra outro caminho. O arrependimento é graça. A confissão é libertação. O perdão é remédio. Quando alguém dobra os joelhos antes de dormir e abre o coração diante do Senhor, experimenta algo sobrenatural, a leveza da alma. Perdoar não é sentir, é decidir. Confessar não é se humilhar, é se libertar. E essa decisão tem o poder de transformar a noite em altar de cura. Lembro de um testemunho de um homem que por anos guardou mágoa do irmão. Essa ferida corroía seus relacionamentos e até sua saúde. Mas em uma noite, antes de dormir, ele decidiu dizer em oração: Senhor, eu libero perdão, não consigo sentir, mas escolho entregar. Algumas semanas depois, aquele irmão o procurou. A reconciliação aconteceu. E desde então, ele dizia que nunca mais experimentou noites tão tranquilas como as que vieram depois dessa entrega. A noite é tempo de descanso, mas também pode ser tempo de fermentação. Cabe a cada um decidir se levará para a cama um coração limpo ou um coração pesado. E essa escolha não depende de esforço humano, mas de entrega. Basta confessar. Basta colocar diante de Deus o que ainda fere. Basta abrir a alma e deixar que a luz divina limpe cada recanto. O perigo de dormir em pecado não confessado é real, mas a promessa de acordar em paz também é. Quando o coração se entrega, a alma se aquieta, o corpo repousa
e a noite se torna testemunho da graça. O dia pode terminar com lutas, mas não precisa terminar com cadeias, porque todo pecado pode ser confessado, toda mágoa pode ser liberada, toda ira pode ser entregue. E o que começa em oração termina em descanso. O segredo da gratidão noturna como arma contra a ansiedade. A noite é muitas vezes o momento em que a mente revisita o que não foi feito, no que deu errado, o que ainda falta. É como se o travesseiro se transformasse em tribunal e o coração passasse a ouvir acusações internas. Você não fez o suficiente, não conseguiu o que queria, não avançou o bastante. Essa postura mental abre espaço para a ansiedade crescer e para o pessimismo dominar. Mas a palavra oferece um caminho diferente. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Não é sugestão, é mandamento. A gratidão é a chave que fecha a porta da ansiedade. Quando a noite chega, agradecer é um ato de guerra espiritual. É escolher focar não na ausência, mas na presença. Não no que faltou, mas no que foi dado. Não nas falhas, mas nas bênçãos. A neurociência confirma esse princípio bíblico. A prática da gratidão ativa áreas do cérebro ligadas ao bem-estar e reduz a produção de hormônios relacionados ao estresse. Em outras palavras, agradecer literalmente transforma a química do corpo e abre espaço para um sono mais profundo. Imagine a gratidão como a tranca final de uma janela. Sem ela, correntes de pessimismo entram livremente. Com ela, a casa do coração permanece protegida. Cada motivo de gratidão é como uma tranca espiritual que impede a invasão de pensamentos tóxicos. Essa prática não é ingênua, é revolucionária. Porque agradecer no fim do dia é reconhecer que Deus esteve presente em cada detalhe, mesmo nos mais difíceis. A Bíblia nos dá exemplos poderosos. Paulo e Silas, em Atos 16, estavam presos, acorrentados, feridos. Ainda assim, à meia-noite, escolheram cantar hinos e agradecer. O resultado foi sobrenatural. Correntes quebradas, portas abertas, corações libertos. A gratidão noturna deles não apenas mudou sua realidade, mas impactou todos ao redor. Isso nos ensina que agradecer à noite não é negação da dor, mas proclamação da fé. Na prática, cultivar esse hábito pode ser simples. Separar alguns minutos antes de dormir para escrever ou declarar 3 motivos de gratidão. Podem ser grandes conquistas ou pequenos detalhes. O pão que sustentou, a amizade que confortou, a respiração que nunca falhou. Cada agradecimento é como uma vela acesa contra a escuridão. Pouco a pouco, o coração se ilumina, a mente se acalma e o sono chega como presente divino. A gratidão não apenas combate a ansiedade, ela transforma a noite em altar de adoração. Porque agradecer é reconhecer que Deus esteve presente em cada passo. É descansar na certeza de que o mesmo Deus que cuidou hoje, cuidará amanhã. É deitar, sabendo que a fidelidade dele não falha. Assim, a gratidão se torna uma arma poderosa contra o mal invisível que tenta roubar a paz. Ela desarma a ansiedade, fecha a porta para o pessimismo e abre caminho para que o sono seja espaço de renovação. Quem termina o dia agradecendo, acorda no dia seguinte mais leve, mais forte e mais consciente de que a vida, mesmo em suas lutas, está sustentada pela graça de Deus. O descanso noturno como ato profético de confiança. Dormir é mais do que uma necessidade biológica. Para o cristão, o ato de deitar-se e fechar os olhos carrega uma dimensão espiritual profunda. O Salmo 127:2 declara: Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Essa promessa revela que o sono não é apenas pausa, mas expressão de confiança. É como se cada noite fosse um altar levantado, onde deitar-se em paz significa declarar:
Eu confio que o Senhor está no controle, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não posso agir. O erro de muitos é acreditar que a vigília ansiosa garante segurança. Passam horas acordados, revisitando problemas, arquitetando soluções, tentando controlar o incontrolável. Mas a palavra nos lembra que não é o esforço humano que sustenta o futuro, e sim o cuidado divino. Quando alguém escolhe descansar, está fazendo uma declaração de fé. Não preciso vigiar tudo, porque o guarda de Israel não dormita nem cochila. O maior ato de confiança pode ser simplesmente dormir em paz. A metáfora mais bela para essa verdade é a de uma criança que adormece no colo do pai. Ela não entende todos os perigos ao redor, não tem consciência das responsabilidades que pesam, mas descansa porque confia. O colo se torna abrigo, o abraço se torna muralha, e o sono se torna profecia. Onde há confiança, há descanso. Assim também deve ser o coração diante de Deus. Cada noite em paz é como um ato profético que anuncia: o Senhor está comigo, nada me faltará. A consequência prática dessa entrega é poderosa. Quando alguém escolhe orar, entregar a família, os sonhos, as dores e simplesmente descansar, o sono deixa de ser apenas biológico e se torna espiritual. Não é mais apenas corpo que repousa, é alma que cultua. Não é mais apenas mente que desacelera, é coração que adora. Dormir em paz na presença de Deus é como realizar um culto silencioso de confiança absoluta. Esse descanso profético também tem um impacto profundo no dia seguinte. Quem dorme confiando, acorda renovado. Quem entrega a noite, acorda pronto para receber o novo. Porque a noite em Deus nunca é fim. Ela sempre prepara para o recomeço. O descanso não é fuga, mas semente. E a colheita vem pela manhã, em forma de força, clareza e coragem para enfrentar o dia. Assim, cada vez que você escolhe confiar seu sono ao Senhor, está pregando silenciosamente ao mundo espiritual. Está dizendo ao inimigo: não tenho medo, porque confio em Deus. Está declarando ao coração: minha vida não depende do meu controle, mas da fidelidade do Senhor. E está testemunhando a todos que o veem: a paz que excede todo entendimento é real, e eu descanso nela. O descanso noturno, portanto, é muito mais que biologia. É ato profético, é oração silenciosa, é culto íntimo, é confiança em ação. Cada noite em que você dorme em paz, você profetiza com seu corpo aquilo que sua alma já crê, que Deus é fiel para guardar, sustentar e renovar. O altar invisível que se ergue todas as noites. A noite não é apenas um intervalo entre dias. Ela é também um altar invisível, um espaço sagrado que pode ser consagrado a Deus ou deixado vulnerável às sombras. Cada vez que você dobra os joelhos antes de dormir, você ergue um altar de confiança, entrega e fé. Esse altar não é feito de pedras nem de madeira. Ele é levantado no coração, no silêncio do quarto, nas palavras ditas em oração, nas lágrimas que escorrem no travesseiro. O Salmo 121:4 nos lembra: não dormitará o guarda de Israel. Essa promessa é como um manto que cobre a noite inteira. Enquanto seus olhos se fecham, os olhos do Senhor permanecem atentos. Enquanto seu corpo repousa, o Espírito Santo vigia. Enquanto você se rende ao sono, o céu se mantém de pé. É esse contraste que traz descanso verdadeiro. O fato de que você não precisa vigiar tudo, porque há um Deus que nunca adormece. Billy Graham dizia que a oração antes de dormir é como entregar a chave da casa nas mãos de Deus. Ele cuida, ele vigia, ele guarda. Ao terminar o dia em oração, você está declarando: a casa é tua, a vida é tua, a noite é tua. E essa entrega abre espaço para que a paz flua como rio, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Spurgeon completava com sabedoria: quando fechamos os olhos para o mundo, os abrimos para Deus em oração.
Essa frase revela o segredo de noites verdadeiramente restauradoras. A oração da noite não é ritual vazio. Ela é encontro íntimo. É momento em que o coração reconhece sua fragilidade e, ao mesmo tempo, sua esperança. É quando você deixa de lutar sozinho contra pensamentos, medos ou ataques invisíveis e passa a descansar sob o cuidado de um Deus que nunca falha. É nesse encontro que as cadeias de medo se quebram, que as ansiedades se dissolvem, que a paz profunda se instala. Se você sofre com insônia, com pesadelos, com ataques noturnos ou simplesmente com a dificuldade de entregar sua mente ao descanso, saiba disso. A oração da noite é tanto arma quanto remédio. Ela protege contra o mal invisível e cura as feridas internas. Ela fecha portas para tormentos e abre janelas para a paz. Ela não apenas abençoa o sono, mas transforma a noite em ato de adoração. Por isso, o convite é claro e simples. Faça da sua noite um altar. Antes de fechar os olhos, entregue. Entregue as preocupações, entregue os medos, entregue os rancores, entregue as esperanças. Não carregue para a cama aquilo que só Deus pode carregar. O descanso verdadeiro não vem do cansaço do corpo, mas da entrega da alma. E que cada noite, a partir de hoje, seja marcada por essa confiança. Que ao fechar os olhos você saiba: há um Deus que vela, há um Deus que guarda, há um Deus que sustenta. E que esse Deus já preparou para você uma paz que o mundo não pode dar e que nenhuma escuridão pode roubar. Chegamos ao momento mais profundo deste encontro. Não é apenas conclusão de um tema, é entrega diante de um altar invisível. Tudo o que foi falado até aqui encontra sentido agora, quando o coração se rende e os lábios se abrem para buscar a presença de Deus. Não há noite tão escura que sua luz não possa iluminar. Não há peso tão grande que sua mão não possa carregar. Não há ansiedade tão feroz que sua paz não possa aquietar. Neste instante, convido você a transformar este momento em oração. Feche os olhos do corpo, mas abra os olhos da alma. Coloque diante do Senhor cada preocupação, cada luta, cada medo. Entregue também sua família, seus sonhos, seus pensamentos que não se calam. Deixe que a presença dele cubra a sua noite como um manto suave. Oração. Senhor amado, nesta noite nós nos aproximamos de ti com o coração aberto. Quantas vezes deitamos carregados, ansiosos, temerosos, mas hoje escolhemos entregar tudo em tuas mãos. Entregamos as dores, os fardos, os pecados, as memórias que nos perturbam. Lavamos nossa mente com tua palavra e descansamos no teu amor. Pai, pedimos que o teu Espírito Santo nos envolva agora, que cada quarto se encha da tua presença, que cada coração sinta o teu abraço. Repreende todo o mal, dissolve toda seta de ansiedade, quebra toda cadeia invisível que rouba a paz. Dá-nos sono restaurador, descanso profundo, paz que excede todo entendimento. Nós liberamos perdão onde houver mágoa, pedimos perdão onde houver falha e confiamos que amanhã será sustentado pela tua fidelidade. Assim como uma criança dorme no colo do pai, queremos repousar em ti. Guarda nossa entrada, guarda nossa saída, guarda cada detalhe desta noite. E quando o amanhã chegar, que despertemos renovados, mais fortes, mais conscientes de que nossa vida está escondida em Cristo. Porque tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso descanso eterno. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Este é o momento do seu compromisso. Não permita que esta mensagem seja apenas mais um conteúdo consumido. Faça da sua noite um altar. Separe alguns minutos antes de dormir para orar, agradecer, entregar. Experimente a paz que nasce da oração noturna. Ela não apenas protege, mas transforma. Ela não apenas acalma, mas renova. A cada noite,
Escolha descansar no Senhor. Essa escolha será seu ato profético, seu testemunho de fé, seu convite diário para que Deus transforme sua casa em lugar de paz.